Queridos, muito boa tarde. Tudo bem? Vamos ao chimarrão? Nesse momento agora, de mesa redonda, nós vamos discutir o tema do encontro, a comunicação social espírita frente aos desafios do século XXI, também integrando as diversas áreas cujas abordagens nós tivemos na parte da manhã. Então vamos falar sobre as dimensões da fala, vamos falar sobre canto, sobre a música dentro desse contexto da comunicação, vamos falar sobre recursos tecnológicos, sobre inovação também, e vamos falar ainda sobre o rádio. Então vamos convidar a tomar parte na nossa assembleia aqui da frente, a nossa Cris, que hoje está também de mestre de cerimônias, oficineira, que tem larga experiência na área de comunicação, trabalhadora aqui do CERJ, da área de educação também, hoje da área de comunicação, a servidora do Cristo, né? Vamos convidar também o Marcelo José, da Rádio Rio de Janeiro. Cadê o Marcelo? Vem pra cá, Marcelo. Um radialista do bem. O Marcelo Shoa, cadê o Marcelo Shoa? Tá lá. Marcelo, vem pra cá também. O Marcelo, da equipe de comunicação do CERJ, do ICEB, e é da equipe de comunicação do Movimento Espírita Brasileiro, porque tem servido nas mais diversas localidades do nosso Brasil. Vamos convidar a Ana Cláudia Bittencourt para tomar o seu assento conosco. Ela que tem embelezado não só o nosso encontro, mas as nossas trajetórias com uma música tão bela. E ainda o nosso querido amigo e diretor da área de unificação do Conselho Espírita do Rio de Janeiro, Humberto Portugal Cal. Pronto, e eu vou sentar ali no meio também para a gente poder conversar, como se estivéssemos na sala da nossa casa, certo? Olha que bom que está isso aqui, né? Esse diálogo acerca da comunicação social espírita, ele é sempre algo muito interessante e que nós precisamos falar com muita franqueza e também com muito cuidado. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta à nossa querida Ana Cláudia. Pode ser? Pode. Nós pensávamos pela manhã na questão também dos ritmos, da harmonia, do que é tendente ao bom, ao belo. E nessa perspectiva de divulgação da doutrina espírita, eu pergunto, é possível divulgar a doutrina espírita através da música, valendo-se de qualquer ritmo? Que pergunta capciosa. Bom, mas felizmente nós falamos disso na oficina. E a música, como eu conversei com o grupo na oficina, nos dois momentos, a música toda música tem seu lugar, toda música tem seu porquê, e certamente na doutrina espírita não pode ser diferente, já que nós temos crianças, jovens, adultos, temos também pessoas mais velhas, temos também diversos tipos de vivências em música. Então, nós teremos momentos adequados para esta ou aquela música. Eu estava conversando até no almoço com os companheiros que a minha música, por exemplo, é uma música mais reflexiva, mais lenta, mas os jovens cantam muito bem a minha música. E quando o jovem fica emocionado, não tem para ninguém quanto a luz na voz do jovem. Agora, para atrair as pessoas, e o Espiritismo é uma doutrina que precisa ser divulgada, e nós precisamos dos jovens, porque são eles que vão estar aí amanhã, no nosso lugar, nesse lugar que nós hoje estamos, né?
Então, para atrair o jovem, nós precisamos de músicas que tenham a ver com ele, com eles, né? Então, existe hoje, na mídia espírita, vamos dizer assim, no movimento espírita, existem até raps, forrós. Eu mesma cantei hoje aqui na oficina um forrozinho falando da pessoa que partiu, consolando aquele que fica diante daquele que partiu. Quer dizer, falei de morte no forró. Agora, é adequado esse forró no momento antes da prece e antes do passe? Não. Aí você vai fazer uma música mais lenta. Isso tudo, Gabriel, por uma questão assim, dos neurotransmissores que o nosso cérebro segrega para o sangue e que vai nos manter ou mais calmos, mais alegres, mais, enfim. É possível, com nós termos músicas variadas, guardando sempre o bom senso, não é? Porque nós precisamos de fazer a diferença entre alegria e euforia. Jesus era alegre, Francisco de Assis era cantor do Evangelho, com alegria e não com euforia. E esses temas todos, nós estamos aqui hoje em família, a família espírita. Quando esses temas eles vão ocupando espaços do movimento espírita, dentro também da seara de unificação, dessa nossa condição de convivermos e trabalharmos juntos, apesar de sermos diferentes, surgem outros desafios. Então eu queria saber do Humberto, de que forma, Humberto, esta rede que é o movimento espírita pode ser dinamizada em favor da divulgação do Espiritismo. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui participando com vocês, com a mesa aqui, né, de primeira qualidade. Queria lembrar a importância para o movimento espírita de uma área de comunicação social espírita bem estruturada como essa que estamos fazendo, e aos poucos vamos melhorando cada vez mais. É fundamental, nesses tempos de congraçamento, de trabalho em redes sociais, que a doutrina espírita se estruture dessa maneira. Já foi o tempo em que a gente mandava carta, e a carta levava uma semana para chegar, né? Se mandava um telégrafo, né? Um telegrama. Hoje a coisa é imediata, é a globalização imediata, o mundo inteiro está ao nosso alcance, na telinha de nosso telefone, nosso computador. Então é muito importante que isso aconteça. E pelo que nós ouvimos aqui da Regina falar ainda há pouco, o site do CERJ se abre para a participação do movimento espírita. Isso é fundamental para troca de opiniões, sugestões em tempo real, né? Online, todos nós conversando, estimulando uns aos outros a acertarmos. E eu acho que ao final de tudo isso, nós vamos criar uma sociedade mais harmônica e mais amorosa, que é o objetivo do Cristo na renovação da Terra. Isso não é apenas para nosso deleite, para nossos momentos de não ter o que fazer, mas é algo sério em que nós vamos precisar estar maduramente analisando essas questões, nos preparando para uma vida social ativa, participativa e amorosa, porque o sentimento do amor é o sentimento dos novos tempos que estão chegando. Quem não está harmonizado no amor não estará falando o idioma da nova era. Então é por aí, por esses meios e outros meios, que a doutrina espírita chegará à população. O movimento espírita é um movimento gigantesco, fazemos parte da terceira religião de nosso país. Primeiro os católicos, os segundos protestantes e seus ramos, e os espíritas. E nós temos uma contribuição muito importante a dar
como o sal que tempera nesses momentos de crise, de dificuldade e de ascensão de um novo tempo na Terra. Então, é isso aí que eu vejo nesse momento. Obrigado, Humberto. Sabemos nós também, meus amigos, que a saúde de um tecido se faz pela soma da saúde das células, que a evolução de um órgão se faz pela soma da evolução dos seus integrantes. E a Cris falava hoje pela manhã de uma tarefa belíssima que nós temos, que é a exposição, a palestra doutrinária, o trabalho do orador espírita, como quisermos denominar. E nesse desafio da comunicação do século XXI, é claro que o orador ele também precisa ter algum perfil, algumas habilidades. E eu te pergunto, Cris, o melhor sotaque gaúcho aqui, né? Qual é o perfil do orador espírita do século XXI? Bom, vamos traçar aí um perfil ideal, tá, Gabriel? Nós estamos tentando chegar lá, todos nós. Eu acho que, antes de mais nada, o orador espírita, ele tem que conhecer a doutrina espírita, ele tem que gostar de estudar e ter o estudo como um hábito diário. Eu falava na oficina que como recorremos às academias de ginástica para colocarmos o nosso corpinho material em dia, devemos, de uma certa forma, exercitar esse mesmo hábito, desse exercício, dessa musculação espiritual, né, que se faz se debruçando sobre o livro, se tendo consciência e certeza e solidez na divulgação da doutrina espírita, concorrendo sempre para a pureza doutrinária. Eu acho esse o ponto primordial. No segundo momento, eu acho que se soma a essa característica do comunicador ideal espírita, aquele que consegue estar atualizado com as técnicas, atualizado com a renovação tecnológica que o mundo nos oferece aceleradamente. Quer dizer, a gente tem que estar, de uma certa forma, usando um jargão, antenados. Temos que estar antenados. Né? Não podemos estar mais praticando a divulgação da verdade dentro do nosso quadrado, como dizia o Trigueiro pela manhã. Né? Já tivemos, muitos de nós, a experiência dos mosteiros, já tivemos, muitos de nós, a experiência das seitas religiosas hermeticamente fechadas. E lá nós trocávamos com os nossos pares a informação que concorre para a verdade e a verdade que concorre para nossa libertação espiritual. Mas já é chegado um novo tempo, um tempo de compartilhamento. Por isso que o mundo é um mundo globalizado, é um mundo que nos impõe essa globalização e esse compartilhamento. Então, o divulgador espírita, o difusor, aquele que se entrega a essa tarefa de difusão doutrinária espírita, tem que estar articulado nesse sentido também. Tem que estar, de uma certa forma, antenado com as novas tecnologias e buscar se capacitar. Existem hoje em dia, né, os meios de comunicação oferecem isso e várias entidades governamentais, não governamentais, oferecem cursos de comunicação, cursos de como lidar com os novos recursos tecnológicos, né? Porque o mundo ele está se arregimentando nesse sentido. Então, eu acho que o divulgador espírita ele tem nesses nichos, né, nessas oportunidades, a chance de também se capacitar tecnologicamente e juntar a teoria, o conteúdo com a forma correta de fazer. Obrigado, Cris. E a Cris nos fala em recursos tecnológicos, que justamente foi o tema, eu estou entre Marcelos aqui, foi o tema do Marcelo Shoa hoje pela manhã. Mas, Marcelo, o André falava pela manhã no dirigente espírita, né, nos gestores de instituições, e quando se fala muitas vezes em recurso tecnológico, vem aquele frio que vai da barriga ao bolso.
né? Nós precisamos de recurso para qualificar a comunicação, mas para utilizar o recurso tecnológico precisamos de recurso financeiro. Mas será que o uso do recurso tecnológico também pode favorecer a sustentabilidade financeira? Qual é a inter-relação que nós estabelecemos entre tecnologia e sustentabilidade na nossa tarefa de comunicação? É uma excelente pergunta e bem oportuna, né? De fato, quando a gente fala em recurso tecnológico mesmo, a gente lembra aí dos notebooks caros, dos iPads, dos equipamentos que custam muito dinheiro, né? E as instituições, elas sofrem com necessidades que são básicas. Comentávamos na nossa oficina, brincando, que muitos de nós espíritas parece termos um escorpião no bolso, né? A gente tem dificuldade de tirar dinheiro do bolso, né? E aí alguém paga a conta de luz da instituição que a gente usa, né? Alguém visita os aposentos sanitários e faz ali a sua devida manutenção. E é muito natural e justo que, como usufrutuários daqueles recursos, a gente faça a retroalimentação. E a divulgação, o trabalho de comunicação social espírita, ele pode colaborar. O que a gente precisa ter atenção é não transformar a nossa necessidade numa ansiedade desenfreada. Então, quando começávamos há uns 5, 6 anos atrás nessa atividade, a gente começou com uma câmerazinha muito pequena e um receiver de R$40. Esses foram os equipamentos que a gente começou utilizando. E Jesus Cristo já dá essa pista para nós, né? Quem é fiel no pouco, o será no muito. Porque se você começa com bastante recurso, não há problema nenhum nisso. Mas você precisa ter domínio sobre aqueles equipamentos. E nós comentávamos na nossa oficina que o recurso tecnológico, ele, além de ser um meio, não é uma finalidade, ele precisa ser administrado com técnica. E a técnica é a forma sobre a qual eu utilizo aquele recurso com instrumentos com ganho de tempo e de insumo. Então, todas as vezes que eu uso um equipamento e eu consumo o mesmo tempo ou eu despendo dos mesmos recursos, eu não estou usando tecnologia. Eu não estou usando um recurso na amplitude das suas possibilidades tecnológicas. Isso equivale a dizer que se eu encho a minha casa espírita de equipamentos e eu não os sei manipular, a única coisa que eu fiz foi aumentar o passivo da instituição. Então, o que eu faço? Eu compro um equipamento por vez e em cima das necessidades prementes. E aí tem uma palavra no meio dessa história, chama-se planejamento. Também comentávamos na oficina que eu posso correr risco sem correr perigo. Correr risco, eu corro. Quando eu corro risco, eu ploto as minhas atividades e eu sei exatamente o que é que pode acontecer lá na frente. E em sabendo, porque eu mapeei, eu corro risco. E aí eu tenho um plano B para aquela atividade, como se fosse uma árvore, um tronco cheio de ramos. E à medida que eu me permito visitar ramos diferenciados, como eu os mapeei, o risco pode ocorrer, mas como eu mapeei esse risco, eu tenho um plano de contingência para aquele risco. Seja um plano de contingência comportamental, financeiro. Naquele momento eu não posso ter aquele equipamento. Mas começando pelo começo, que não é um pleonasmo, o que a gente faz? A gente começa com um equipamento que atende necessidades prementes. Então depois, aquilo com um certo grau de qualidade. E aí o espaço é curto, mas entraria aí uma questão chamada qualificação. E na nossa oficina a gente comentou um pouco sobre isso, né? A gente se apropriou lá de uma citação de Goethe no livro Qualidade na Prática Mediúnica, onde Joana de Ângeles nos diz assim: não pode haver nada pior do que uma pessoa munida de boa vontade, mas sem conhecimento. E Divaldo Franco aprofunda essa questão dizendo: é preferível trabalhar com uma pessoa com má vontade, mas com conhecimento, do que com uma com boa vontade, mas não sabe o que está fazendo. De maneira que, por exemplo, as pessoas que estão aqui dinamizando essas atividades, o técnico de iluminação, o técnico de som, eles sabem o que estão fazendo. Então, de maneira que é importante ter qualificação, porque inclusive eu posso destruir um equipamento.
eu posso sem querer eu escangalho alguma coisa. Então eu vou mitigando isso. E à medida que eu vou crescendo, eu consigo produzir trabalhos de qualidade. Então eu já consigo então oferecer à instituição, como nós aqui do CERJ, a gente vai oferecer o DVD da palestra do André Trigueiro. E aí a venda do DVD retroalimenta o trabalho da própria instituição. Mas ninguém vai vender um DVD com uma qualidade de áudio que não seja boa, com uma dinâmica de imagem que não seja agradável, porque senão o produto final depõe contra o próprio trabalho. Então, se na avaliação do grupo, o grupo entender que não tem condição de fabricar DVD, quem é fiel no pouco será no muito, é um passo por vez. Ele primeiro constrói a maturidade e nessa maturidade entra o planejamento e a capacitação e ao longo do tempo, em adquirindo maturidade, adquire-se know-how. Aí esse know-how sim, que é justamente a pergunta do Salum. Ele gera produtos e esse próprio produto retroalimenta o próprio trabalho e gerando então um ciclo de atividade onde o desempenho da comunicação social espírita, que é a tônica da nossa observação, retroalimenta ele mesmo, sem ter esforço desnecessário de uns, sem estabelecer visão crística de alguém, como se o trabalho estivesse personificado numa pessoa, quando a pessoa não está, o trabalho não funciona. São sinais, são sintomas de que o trabalho não está bem desenhado. O bom trabalho é aquele que, quando o líder não está, o trabalho funciona. Jesus Cristo nos deixou há 2000 anos e o seu evangelho continua sendo multiplicado pela humanidade. Obrigado, Marcelo. Mas abençoadamente, meus amigos, nós já temos entre nós alguns companheiros que, além do conhecimento, também já têm boa vontade, como é o caso do Marcelo José, que está aqui do meu lado. Não é? É alguém que conhece a divulgação da doutrina espírita, principalmente por esse veículo que ele tem dedicado à vida, que é o rádio, né, Marcelo? E veio compartilhar uma série de questões muito positivas conosco. Nós vamos vendo que essa necessidade de dialogar, ela é cada vez maior. Que o público manifesta uma necessidade de participar do processo de comunicação. E isso vai influenciar a interação com os ouvintes, né, Marcelo, lá no rádio. Eu te pergunto o seguinte, como lidar hoje com essa necessidade de interação com o ouvinte em um veículo que ainda tem muita programação ao vivo? Essa é a primeira pergunta. Como você tem boa memória, eu vou fazer duas, tá? E a segunda é, o que é que o rádio, com essa interação com os ouvintes, pode emprestar de bom para a nossa comunicação no dia a dia do Centro Espírita? Olá, Gabriel. Olá, amigos. Primeiramente é um prazer estar aqui, né? Dialogar com vocês, compartilhar um pouquinho, aprender muito. No que tange a primeira pergunta, a questão da interação com os ouvintes, me parece que é uma ferramenta fundamental, né? O ouvinte é a nossa recepção, né? É a quem nós servimos. E a gente precisa medir essa recepção aí, né? Até para que a gente possa medir a nossa emissão, de que forma nós estamos fazendo, até que ponto nós estamos entrando naquele universo, né? Que é o ouvinte, né? As novas tecnologias, elas auxiliam bastante nisso. Hoje nós temos interação com ouvintes através de chats, né, online, e não só através do velho telefone, né, que sempre usamos em todos os programas interativos, sempre foi assim, né? A importância é fundamental, né? Precisamos ter alguns cuidados em relação a isso, né, para a gente evitar certos constrangimentos em programação ao vivo. Nem sempre a gente espera, né? A gente sempre tem a expectativa de que aquele ouvinte possa compartilhar conhecimento com a gente, mas nem sempre isso acontece, né? Então, quando a programação é ao vivo, me parece que duas coisas são básicas. O apresentador tem que estar muito bem preparado para o imprevisto, para aquela situação em que ele não espera que aconteça. Não sei, talvez algumas divergências, e se for aí, está tudo bem, tá?
Mas o problema é que se passar disso, né, e realmente ficar uma coisa insustentável. Então o apresentador tem que ser muito bem preparado para isso, né? Tem que saber intervir, saber interromper de uma forma a não agredir o ouvinte e nem os ouvintes que estão escutando, né? Isso tem técnicas, né? Agora, fundamentalmente, esse apresentador precisa ter uma ótima retórica, tem que dominar a questão da fala e tem que saber o momento certo, a forma certa de dar um ponto final naquela intervenção, né? Sem que isso seja marcado a ponto dos ouvintes só lembrarem disso e não só do conteúdo que foi colocado. Mas eu não tenho boa memória, não. Qual é a segunda pergunta? A segunda pergunta é: o que é que essa dinâmica de diálogo do rádio, de interação, em que isso pode influenciar positivamente, é claro, o nosso processo de comunicação dentro do Centro Espírita? O que se pode emprestar do rádio para o Centro Espírita no dia a dia? Muita coisa mesmo. Veja bem, o rádio é a comunicação, né? Nós estamos aqui numa instituição espírita falando de comunicação, né? O rádio propicia que você passe o conhecimento, né, a quem quer que seja. Hoje em dia, com as novas tecnologias, em qualquer lugar do mundo, né? Nós estamos falando aqui de divulgação da doutrina espírita. Em todos os centros espíritas, todos que eu conheço, existe um departamento de divulgação ali daquele centro espírita, né? O rádio vai poder ajudar bastante no sentido de mostrar, né, um pouco das suas técnicas para que aquelas pessoas, aqueles dirigentes das casas espíritas possam utilizá-las, né, adequando àquela casa espírita. E quem sabe até formar uma rádio dentro do centro espírita. Por que não? Quantas rádios webs nós temos aí, e hoje em dia não é tão difícil você formalizar uma rádio web. Por que não? Eu conheço vários centros espíritas que já possuem rádio web, né? Olha, é a forma muito rápida, eu posso ousar aqui em dizer que é a forma mais rápida, a maior velocidade da comunicação continua sendo o rádio. Obrigado, Marcelo. Obrigado. E já que o microfone está na mão da Cris... Lá vem. Antes de eu voltar do lado de cá... Tem vingança, hein? As nossas sessões, as nossas reuniões públicas, em que nós temos as palestras, nós estamos habituados já há muitos anos com reuniões que elas são essencialmente expositivas. Nós temos alguém que fala e alguém que ouve. E esse nosso público parece cada vez mais inquieto, desafiando mais e mais a figura do palestrante. É possível que se implante a interação com o público nas nossas palestras? E se é possível, de que forma isso pode ocorrer de uma maneira bem sucedida? Perfeito, ótima pergunta. Na verdade, eu tenho me perguntado muito isso, viu, Gabriel? Porque eu acho que realmente essa é uma demanda atual da frequência da Casa Espírita. E roubando um pouquinho aqui das ilações do Marcelo também, só para alinhavar algumas ideias, quando se fala em mundo globalizado, né, e daí essa urgência e esse apelo do público que acorre à Casa Espírita, se fala em globalização e se fala, junto com essa globalização, de uma instantaneidade. Vocês já devem ter percebido, hoje em dia tudo é ligado muito rápido e tudo é muito instantâneo. Então eu acho que a Casa Espírita e os espíritas afetos a essa área de divulgação e difusão doutrinária devem estar preparados e capacitados, como diz o Marcelo também, para esse apelo, para essa instantaneidade. E é muito bacana quando você começa a perceber e, ao mesmo tempo, resgatar alguns conceitos doutrinários básicos que, nesse atropelamento da vida, a gente acaba esquecendo. Está lá, Kardec, Livro dos Espíritos. É básico isso. A vida espiritual precede a vida material. Então,
é nosso dever, enquanto comunicadores, fazer esse gancho, fazer esse link. E eu acho que nós conseguimos ir ao encontro daquilo que nos é colocado em termos de apelo e daquilo que nos procurar, corresponder a essa procura, no sentido de criarmos esses laços. Exemplo, comentarmos nas nossas reuniões públicas assuntos afetos ao cotidiano das pessoas. O que acontece, o que é fato, o que é notícia, se procurarmos, se estudarmos, se tivermos boa vontade nesse sentido, a gente consegue apresentar como pano de fundo desse fato, dessa situação, uma explicação dentro da dimensão espiritual. Porque a vida física, ela é decorrente da vida espiritual. Então, tudo que acontece no mundo tem eco na dinâmica espiritual. Então, cabe à pessoa afeta a comunicação social espírita criar sempre esses ganchos, esses vínculos, exatamente para a gente poder cada vez mais inserir a doutrina espírita no mundo, né? E de uma certa forma corresponder a essas expectativas e corresponder a esses apelos e esses pedidos de explicação. Eu acho que é isso. Obrigado, querido. Eu quero voltar aqui com a Ana, porque, por vezes, nas sessões públicas, em vários outros encontros, inclusive como nesse nosso aqui, nós temos encontrado na música um excelente veículo. Mas a música, muitas vezes, ela encontra essa qualidade de excelência técnica, inclusive, como nós ouvimos hoje aqui. A sua voz é bela, afinadíssima, tivemos excelentes instrumentistas, e nem sempre essa é a disponibilidade do centro espírita. Quando nós usamos a música também como prática pedagógica, para divulgar, né? Para despertar a criança, o jovem. Então, como usar de forma adequada a música e a arte em geral, buscando a excelência e, ao mesmo tempo, atendendo à diferença? Quem trabalha com arte tem que trabalhar com vaidade, a sua própria vaidade. Nenhum artista está isento dessa característica. Então, quando eu fui gravar o meu primeiro CD, uma pessoa muito querida minha, que eu conheci, eu ainda era muito menina, chamado João Cabete, ele falou para mim assim: minha filha, use a sua música e quando você puder, coloque a sua música num lugar em que você não precise mais estar ali. Só mais tarde, eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, só bem mais tarde é que eu entendi que eu precisaria colocar nos meus trabalhos de CD, DVD e agora internet, o meu melhor de sentimento para que esta minha música, entre aspas, fosse propagada sem a minha presença. Então aí nós já trabalhamos a vaidade. Eu não preciso estar. A música não é mais minha. Eu sou instrumento dela, ela vem e ela vai para o mundo. Então, aquele lugar que não tem o recurso, ele tem hoje a tecnologia a seu dispor. Como, por exemplo, até mesmo os playbacks para as pessoas cantarem o que o artista canta. E mais, nós já temos hoje muitas casas espíritas que, além da evangelização, fazem oficinas de violão, oficinas na instituição que eu frequentei um tempo atrás, tinha até oficina de violino. Então, é possível fazer uma atividade conjunta, porque isso vai trazer a criança, o jovem, o idoso, o adulto, fazer uma atividade onde se aprenda música. Comerge, que é o encontro das mocidades espíritas no carnaval,
é o melhor laboratório para se aprender música e arte, de um modo geral. Os jovens que estão aqui, estou mentindo ou estou falando, não é isso aí? Ali é o maior laboratório. Então, quer dizer, dentro de um lugar que nós ficamos juntos de 4 a 5 dias. E a gente aprende. Foi na Comerge que eu comecei. Na minha primeira Comerge eu era super tímida. Ai, meu Deus, vou fazer... E fui embora. Porque aí a gente mexe com os desejos e com a vontade. Então, assim, eu vejo o músico, o artista espírita, como um divulgador e não como uma pessoa que terá que receber para poder se alimentar os aplausos exagerados para alimentar uma vaidade que, na verdade, você está lutando para combater. Então, eu particularmente, aí é uma particularidade mesmo minha, eu procuro colocar junto comigo o jovem e a criança. No meu CD, o último, tem 2 das minhas filhas, que são jovens, cantando, e uma criança, que agora fez 4, mas estava com 3 anos quando gravou comigo. Então, assim, quer dizer, eu estou dando o meu exemplo, né, o que eu venho fazendo, até para suscitar em vocês também esse pensamento, essa reflexão. Mas eu acho que é por aí. Eu acho que a tecnologia ajuda, porque eu não preciso estar para colocar uma música X. Eu tenho falas assim para mim. Poxa, quando eu ouvi essa música, me deu vontade de estudar esse tema. De estudar a vida desse personagem, como Maria de Magdala, por exemplo. Ou me deu vontade, não sei, de cantar, e eu nunca cantei. Então nós temos a mídia e nós temos a possibilidade de, dentro da instituição, formar pequenas oficinas. Porque quando você põe o violão na mão de um jovem, muito dificilmente ele não vai querer. Né? Então, eu acho que é por aí. Obrigado, querido. O André falava conosco pela manhã, aliás, depois nós vamos pegar o André Trigueiro na esquina, né? Porque ele veio aqui, incendiou o encontro, foi embora, que a gente resolvia depois, né? Mas ele nos falava muito que não há como prever exatamente qual será o contexto da comunicação social nos próximos 5, nos próximos 10 anos. E que isso não necessariamente deveria gerar em nós acomodação ou improviso. E o Marcelo falou muito na oficina dele sobre empreendedorismo e inovação. Então, Marcelo, como não sermos pegos de calças curtas, como diz o ditado popular? Como prospectarmos um cenário na comunicação social espírita através da conduta de empreendedores, que precisamos ser, e também buscando inovar, onde ainda não encontramos solução para os nossos velhos desafios? A resposta, sucintamente, é qualificando-se. Quando a gente falava sobre inovação, nós comentamos, e esse não é um pensamento nosso, na verdade, se a gente for buscar os grandes administradores, ou uma referência como Peter Drucker, por exemplo, todos eles trabalham com a tríade planejamento, execução e controle. Todo mundo que faz curso de gestão conhece isso. Então, isso não é uma novidade do século XXI. O que acontece é que essa tríade fica muito clara no século XXI em cima dos recursos e dos equipamentos que a gente vem entendendo a necessidade de obter planejamento. Então, eu preciso planejar para executar. E uma vez planejado, eu efetivamente executo. E sem medir, eu não controlo nada. Isso é básico. Então, só que no século XXI isso fica muito claro para a gente, isso fica evidente. A inovação é um componente interessante porque, a despeito da quantidade enorme de equipamentos que a gente tem hoje, inovar só vem de ser humano. A inovação, ela vem de gente, ela não vem de máquina. Aliás, a comunicação, há muitos anos atrás, quando eu era adolescente, aqui no CR de 14, 15 anos de idade, o Edivaldo estava aqui falando sobre o livro Espírita, e ele fez uma analogia muito interessante, né?
e a abordagem dele era em cima da Fundação União 13, ele falava sobre assistência e promoção social espírita numa época em que se estava comemorando a questão do livro espírita e tudo mais. E ele disse assim, sejamos nós o livro vivo, nos convidando ao exemplo, a viver em conformidade com aquilo que a gente acredita, para que diminua, então, o conflito dentro de nós. Porque a gente sabe que existe uma distância entre o estado desejado e o estado atual. O nome dessa distância, né, o nome que a gente dá para essa distância entre o estado que a gente efetivamente a gente se encontra e o que a gente almeja, chama-se frustração. Então eu preciso diminuir a minha frustração. Quem é fiel no pouco será no muito. Isso, na dinâmica dos recursos tecnológicos, é justamente o que comentávamos antes. Quem é fiel no pouco será no muito, mas eu preciso me capacitar. Inovar, trazer o novo, como a gente só vem de gente, não vem de máquina. A máquina não inova, o ser humano inova. E a inovação no século XXI, a nós nos parece, é o que sobrou nas grandes organizações. Porque equipamentos o dinheiro compra. Mas a inovação, a capacidade de construir o novo em cima de algo que parece ninguém está enxergando, isso só vem de ser humano. Os equipamentos, as máquinas, elas são atividades meio. Aliás, na comunicação, a mim me parece assim, que como o objetivo é o ser humano, as nossas atividades elas devem objetivar, atingir pessoas, nós, seres humanos. Porque senão a gente fica tão vidrado em tecnologia que a gente esquece que a tecnologia é a atividade meio, não é a finalidade. Estamos aqui num trabalho, o trabalho flui bem, mas está todo mundo arrebentado no sentido de que está em conflito, porque o trabalho precisa sair direito. E aí é o trabalho, como se o trabalho fosse uma entidade, ou um bebê, ou uma criança que eu preciso nutrir. Mas o que precisa, na verdade, estar nutrido são as almas que giram em torno desse trabalho. Então, de que adianta? Que vale salvar ao mundo e perder-se a si mesmo, né? Palavras de Jesus. Então, quando a gente desenvolve uma atividade, o que deve vigir na nossa... o que é o objetivo com isso? Se é o objetivo ser humano, então primeiro o ser humano. Quando eu penso numa atividade, eu me valho de algum recurso que é espetado na tomada, aquilo é o meio. Comentávamos, teatro de fantoche é um recurso audiovisual. Não necessariamente eu preciso usar coisas espetadas na tomada para representar recursos audiovisuais. Conheço palestrantes ótimos que usam transparências péssimas, porque não as fazem com técnica. Usam recurso, mas não usam tecnologia, tá certo? Então, o que a gente precisa, de fato, é se planejar. E o que gira em torno desse planejamento é o estudo, é aquilo que comentávamos antes. A gente entende, Gabriel, assim, que quando nós... porque no mundo de hoje a gente fica com uma impressão de que a comunicação, e de fato ela é bem rápida, mas a gente perde bastante no afeto. As relações humanas ficam bastante comprometidas. Né? Na semana retrasada, escutávamos a Lúcia Moisés falando sobre essas questões e como o ser humano ele ganhou em superfície e perdeu em profundidade. A gente fica com a impressão de que tem a informação, mas você tem um dado, que é uma porção da informação. O número 2, o que ele é? Ele é um dado. Ele vira informação quando esse 2 são 2 quilos, 2 metros. Isso daí, aí a mudança do dado para a informação. E aquilo agrega valor como conhecimento, como os 2 metros é o tamanho da mesa que eu vou usar na dimensão tal, no espaço físico XPTO. Esse é o link. E a gente se perde um pouco com isso. Quer dizer, buscando conteúdo... A gente não tem tempo de trabalhar aquele conteúdo, me parece, sabe? Refletir por sobre ele. Nós ocidentais, infelizmente, a gente não reserva um período para refletir por sobre nós mesmos. Divaldo comentava isso no Congresso Espírita, no 3º Congresso Espírita lá em Brasília, quando perguntaram para ele assim, Divaldo, o que você... Foi o Campete que fez a pergunta, na verdade, ele leu a pergunta que um jovem fez para o Divaldo. Como é que você consegue, Divaldo, manter a sua retidão de juízo? Como é que você consegue ser para nós, o jovem colocando, né,
um exemplo, esse exemplo vivo, né? De comportamento, né? O que você usa? E aí o Divaldo respondeu assim, a reflexão. Então ele disse que quando criança olhou um quadro de Jesus no Getsemane, né? E no dia seguinte ele seria açoitado, seria apedrejado e bateriam nele com um varapau, ele seria crucificado, e ele estava ali olhando a cidade adormecida, e o Divaldo disse que quando ele olhou aquela imagem, ele ficava pensando, o que Jesus está pensando o que ele estaria pensando naquele momento? E depois de anos pensando no que Jesus estaria pensando sobre o quadro, ele simplesmente não pensou, ele simplesmente olhou o quadro. Esse ato êxtase que a gente precisa se permitir fazer, enxergar o objetivo espiritual das coisas, e aí o que gira em torno de nós é realmente atividade meio, um recurso, um equipamento, por melhor que ele seja, por mais valor agregado que ele possua, ele é um equipamento. A minha avó, a minha avó dizia assim, use as coisas, mas as pessoas, ame-as. E nós vemos, né, muito dessa fala do Marcelo. Hoje ela, inclusive, chega nos meios mais materialistas, como nas empresas, a reflexão de que a grande riqueza de qualquer instituição são as pessoas que estão lá. E Humberto, falando ainda sobre isso, sobre as pessoas que compõem um corpo, uma instituição como a nossa. Nós temos aqui trabalhadores de diversos seus, né? Conselhos Espíritas de Unificação, de inúmeros centros espíritas, visões muito diferentes. E essas diferenças, elas de certa forma desafiam a nossa convivência e a nossa capacidade de união. No ano que completa 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, agora em 2014. Então a pergunta é a seguinte: de que forma nós vamos superar juntos e com o Evangelho os milindres, as dissensões e as deserções que nos impedem de comunicarmos o Espiritismo com mais força e autoridade? É uma pergunta boa, né? Por isso que ele veio de tão longe para cutucar. Eu vim perguntar, agora eu volto para lá cheio de resposta, né? Me saber. A pessoa da unificação, ela faz ligações. Eu estou fazendo ligação o tempo todo com as coisas que eu ouvi aqui e com coisas que são da preocupação da unificação. E vou chegar na pergunta feita. O nosso companheiro aqui, o André Trigueiro, falou das mudanças que nós somos os mais bem financeiramente, os mais instruídos e os mais idosos. E somos os que estão crescendo as mulheres. A Casa Espírita está numa transformação. Até aqui sempre foi o homem o poderoso. E a gente está tendo que abrir mão do nosso poder pela qualidade das mulheres, né? Pelo seu conhecimento, a sua dedicação, o seu sentimento que vem chegando com força. Eu acho que isso é uma força para o futuro. A gente estar trabalhando junto com as mulheres. Nós, homens, as mulheres, e fazendo mais a nossa preocupação, é que existe a entrada da infância na Casa Espírita. As nossas casas todas, nós temos um número grande de crianças matriculadas, elas não chegam à mocidade. Há um ralo em que elas não chegam à mocidade. E os jovens da nossa mocidade não chegam à maturidade na nossa Casa Espírita. Então há dois ralos aí sugando toda o nosso trabalho. Então eu acho que de futuro, para que a gente possa trabalhar numa casa com menos melindre, com menos defesas, né? É a gente fazer novamente o que foi falado ainda há pouquinho, o trabalho de Leopoldo Machado, do espiritismo de vivos. Quando ele falava o espiritismo de vivo, ele não falava o espiritismo de homens vivos, ou de mulheres vivas, ou de jovens vivos, ou de crianças vivas. De vivos, quer dizer,
somos todos. A casa espírita, ela tem que se abrir para o trabalho com a infância, com a juventude, com a madureza, com os especiais, com todos. É preciso que nós nos conscientizemos disso. O jovem precisa ter espaço na casa espírita, não só ser algo para ser mostrado, né? Não, nossa casa tem mocidade. Eles cantam, fazem umas coisinhas lá, né? Eles são integrados, a gente tem que pegá-los e trazê-los para ser integrados, porque eles têm um conhecimento de informática que nós, os de cabeça branca, não temos. Não adianta, a gente se enrola no banco para ver saldo, para tirar o talão de cheque. Eles fazem isso com o pé amarrado só com o dedão do pé eles fazem isso, facilmente. Né? Eles mexem no aparelho, quando a gente não sabe mexer, meu filho, pega aí, já está pronto. Né? Então eles são uma nova geração e a gente tem que abrir espaço para a participação do jovem seriamente na nossa casa, não só como algo para ser mostrado para os outros, que nós temos trabalho de mocidade, como temos o trabalho de infância. Então é importante que a gente direcione o nosso foco para dentro das nossas casas, estimulemos a criança a que seja o jovem de nossa casa e que o jovem seja o trabalhador futuro de nossa casa espírita. E vamos cedendo lugar, porque o reumatismo nos impede, porque o pulmão não sei o quê, o coração, a pressão, vamos cedendo lugar para eles que ainda têm uma organização biológica compatível com o mundo estressante que nós estamos vivendo. Eles têm potencial, eles vêm com um arcabouço fisiológico apropriado para o momento que estamos vivendo. Nós já tivemos uma época, agora nós já estamos começando o nosso carro, o carro da nossa existência, está começando a ir para o acostamento. Uns já estão parados, outros estão indo para o acostamento, né? Que a gente possa ter essa visão. E aí, quando nós vemos a casa como um ser total, global, nós vamos ter uma outra visão do relacionamento entre as pessoas. Vamos deixar de ser discriminatórios com a questão da sexualidade, com a questão da cor, da conta bancária, abandonarmos esses detalhes que só nos dividem e vamos apostar na união, no amor, na participação, né? E aí nós vamos construir um movimento mais feliz. 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Numa época que Kardec escreveu esse livro, uma época conflagrada, ainda final da famosa da Igreja Católica, como é que chama? A Inquisição, desculpe, né? Que não tem mais nada a ver com os dias de hoje. Mas à época ainda o Evangelho era dominado, a religião ainda era dominada, a ciência estava brigada com a religião. Hoje nós temos um momento de aproximação, temos que dar esse passo adiante. Senão nós, os mais velhos, vamos ficar sozinhos. Vamos fechar a casa e vamos ser enterrados com a chave de nossa casa. Como a gente vê muitos casos assim. Casas espíritas sendo fechadas, frequências mínimas nas casas espíritas, alguns centros com muita quantidade de gente, centros novidadeiros, né? E outros que são tradicionalistas, fechando, encurtando, diminuindo a frequência, trazendo dificuldade para o nosso futuro. Então, se nós temos que olhar para o futuro, olhemos a casa de uma maneira holística, de uma maneira em que a criança, o jovem, o adulto, o idoso e o especial e todos os outros tipos de pessoas que frequentam a nossa casa espírita possam ter acesso livre e possibilidade de trabalhar, de executar sua função. Aí sim, nós teremos um futuro, estaremos construindo um futuro melhor. Estamos vivendo uma era de transição no sentimento, transição não só fora, não só o mundo está conflagrado, está poluído, a nossa água está com riscos de acabar, não só isso, mas também precisamos ter uma postura diferente, como lembrou o nosso orador inicial, diante desse mundo novo.
que precisamos colocar em prática já, dentro da casa espírita, para que isso se espraie para a sociedade, para que nós vivamos de maneira diferente e que sejamos apontados como modelo no mundo em que estamos vivendo. E aí nós estaremos contribuindo positivamente para a melhora do mundo nesse ano em que nós estaremos comemorando 150 anos da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. E falamos sempre no codificador, né, em Kardec. O assunto do nosso almoço também foi este. Como as orientações de Kardec, elas não são orientações passadas, elas ainda são orientações para o futuro. E nós vamos descobrir nas suas linhas diretrizes para os nossos desafios atuais. Um espírito de escola, né? E ele falava, Marcelo, Kardec já falava Lá vem. e muito no projeto 1868, em Obras Póstumas, comentou muito nos seus discursos. No livro nós vamos encontrar Viagens Espíritas de 1862. Ele falava de sustentabilidade mesmo, de como manter com dinheiro as nossas atividades, por quanto a finalidade é espiritual, mas as estruturas são materiais. E tu exerces também uma atividade profissional em uma empresa. A Rádio Rio de Janeiro ela é voltada, sim, prioritariamente para a divulgação do Espiritismo, tem toda uma gama de atividades, mas precisa se manter. E aqui eu quero entrar num ponto que é importante para nós, tanto quanto delicado, que são os patrocínios. Como nos unirmos com patrocinadores e aí encontrarmos meios para a divulgação do Espiritismo cada vez com mais alcance e qualidade, sem vulnerarmos os princípios da doutrina espírita? Ótima pergunta, né? Mais uma, né? Está em grande fase, meu amigo Gabriel Salom. É um grande desafio, né? A partir do momento em que nós temos um código de ética a seguir, né? E nós não aceitamos certas empresas que porventura até já procuraram a emissora, né? E nós não aceitamos, mesmo estando precisando muito, né? Já aconteceu de uma cervejaria propor um patrocínio e nós não aceitamos. A contraproposta foi colocar o Guaraná lá da cervejaria. Claro que ela não aceitou, não houve acordo. Precisávamos muito, mas em primeiro lugar está o nosso código de ética, né? A gente tem que seguir tudo que está previsto. É um desafio muito grande, né? É possível? É muito possível a gente suprir esses obstáculos, superar esses obstáculos, né? As pessoas pensam, não, uma entidade religiosa que contém certos limites em relação a empresas, a patrocinadores, como vai se sustentar? Isso daí é muito fácil, você pode fazer campanhas em cima disso, né? Campanhas publicitárias. Eu sempre cito a campanha do CVV, né? Que utilizou as iniciais CVV, como vai você? Isso foi uma grande tirada que fizeram, né? Mas isso vem de um profissional, isso vem de uma equipe de publicidade que trabalha em cima de uma marca, né? A Rádio Rio de Janeiro ela tem alguns patrocinadores, né? E junto com os mantenedores, a gente tem como sobreviver. Mas é preciso que a gente coloque também, né? Eu não tenho nenhuma objeção quanto a isso, que é a necessidade da gente conseguir patrocinadores fixos. Porque o mantenedor, ele vai ajudar a rádio, que continue ajudando sempre, mas ele pode, amanhã depois, não querer mais, ou não poder mais, ou não ter como fazer. E aí, como é que fica? Não é? Nós temos que ter patrocinadores fixos, contratos, saber quais são os nossos limites, né, em termos de receita, de gasto, e tudo para entrar na contabilidade, né? Nós vendemos uma mídia edificante, que vai contra alguns preceitos, né, de sensacionalismo, de dramaticidade, né? E esses gêneros costumam ser melhores aceitos pelo empresariado, vamos dizer assim, né? Mas de qualquer forma o caminho é esse, o caminho é trabalhar
na nossa matéria-prima, que é muito boa. Olha, nós temos o que ninguém tem. Nós temos mensagem edificante, nós temos estudos, nós temos o abraço, né, ao ouvinte, né? Isso não tem nenhuma outra emissora. Temos respostas, né? Temos respostas. Então, o que você escuta na Rádio Rio de Janeiro, eu garanto para você que você não vai achar em outra emissora. Então, a gente precisa trabalhar melhor esse produto, né? Colocar esse produto a nível, né, de empresas, né, que possam investir, quererem colocar a marca deles junto com esse produto, né? Talvez até falta um pouco isso, não sei, né, das empresas conhecerem um pouco mais a Rádio Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que quando eles se depararem, né, com o que a gente tem para oferecer, eles vão gostar muito de formar uma parceria, mas realmente é um desafio muito grande. Como você falou bem, os investimentos são grandes, né? A Rádio Rio de Janeiro já foi a 2 congressos espíritas mundiais, e tudo em parceria, né? E nós conseguimos ir para Paris, para Valência, e praticamente sem recurso nenhum. Nós fizemos parcerias, utilizamos o nosso produto para fazer a cobertura jornalística do evento, né? Então, eu acho que se a gente expandir essa questão de parceria, produto, empresa, eu acredito que é um bom caminho, tá? E nós já estamos pensando nisso lá já. Obrigado, Marcelo. Amigos, tão bom esse momento aqui, né? Mas nós vamos precisar da continuidade na nossa programação, não sem antes agradecer sincera, profundamente a participação de cada um, quanto essas considerações enriqueceram e só nos deixaram com vontade, acredito, de quero mais, né? Queremos saber mais e mais, compartilhar mais e mais. E se pudéssemos, então, fazer um fechamento disso tudo, nós citamos por inúmeras vezes Paulo de Tarso, até porque é o comunicador por excelência do cristianismo e que segue exemplificando. Mas como as mulheres estão em maioria, nós fomos buscar, não sabemos se isso são sinais da regeneração, não sei o que é isso. No Rio Grande do Sul já tomaram conta, né? Mas nós fomos encontrar em uma das mulheres da trajetória de Paulo de Tarso o roteiro que talvez possa nos animar diante desse momento que nós vivemos. É um momento de incertezas, um momento de crises, mas a crise não é ruim. A crise, ela renova, ela fortalece, até a crise mediúnica é o que permite que os espíritos se comuniquem. Então essa nossa reflexão há de servir. E quando Paulo se encontrava em crise, o espírito Abigail veio em seu socorro, trazer para ele certamente o conselho que ela daria a todos nós que estamos aqui nos esforçando por divulgar o espiritismo. Ama a tarefa de divulgação com todas as forças, né? Trabalha por ela, entregando tudo quanto tens. Espera quando os resultados não estiverem à altura do que queres e perdoa as imperfeições daqueles que trabalharem contigo, porque eles são tão imperfeitos quanto nós. Então, com o roteiro de Abigail, encerramos esse momento e vamos devolver a palavra à nossa mestre de cerimônias, a Cris. Muito obrigado, Cris.